Olá, vamos estudar a Bíblia? 1 Reis, capítulo 12, versículo 13 e 14. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciões lhe falara, e lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Louvado seja Deus! Estamos estudando História de Israel. O tema de hoje, Reino Dividido, o cisma de Israel. Bem querido, bem querida, você já pode aí deixando o seu like, você já pode aí se inscrevendo no canal. Por favor, inscreva-se no canal, nos ajude, estamos chegando a 1000, precisamos de você, inscreva-se no canal, deixe aí então o seu auxílio, compartilhe esse vídeo, ore por esse canal, precisamos muito das orações de vocês, estamos vivendo em momentos difíceis, ore também por Israel. Israel precisa de oração, não somente os israelenses, mas também aqueles que estão do lado da faixa de Gaza, os palestinos, que nós possamos orar por todos eles, e não só por essa guerra, mas que a gente continue orando por todas as guerras que estão acontecendo, a Rússia com a Ucrânia ainda não acabou, que nós possamos orar. Bem, vamos ao nosso assunto. Estamos aí vivendo em uma época muito importante, é um século muito importante ali, depois então ali entre o século 9 e o século 6 depois de Cristo, entre o nono e o sexto século, e nós então vamos conhecer a história dos reis de Israel. É notório que voltemos ao vídeo anterior e nos lembremos que o reino de Israel era um reino unificado. E neste reino unificado reinou primeiramente Saul, depois então Esbozete, que quis ali reinar algum tempo, reinou então depois da queda deles Davi, e aí então Salomão. E após isso acontece algo muito trágico, acontece algo fora realmente da curva, algo que vem prejudicar a nação de Israel naquele sentido, desse momento até o fim do período dos reinos. Bem, o povo, juntamente com um representante do norte chamado Jeroboão, vem até o rei Roboão para então fazer consulta e pergunta ao rei Roboão se o reino dele será semelhante ao de Salomão, se eles vão ter que pagar pesados tributos, se eles vão ter que serem tão escravizados como foram no período do reino de Salomão. E Roboão então olha para eles e diz: olha, com 3 dias, depois de 3 dias, eu vou dar a resposta para vocês. E o povo se vai. E então, durante o período em que o povo está longe, o rei Roboão então chama os conselheiros, os mesmos conselheiros que estiveram com Salomão, e agora então perguntam para ele: o que é que eu vou dizer para esse povo? Então os conselheiros, homens experientes, anciãos, homens hábeis, disseram para ele: olha, diz para eles que você vai ser servo, diz para eles que você vai ser uma pessoa justa, que você vai cuidar deles e que eles não vão sofrer tanto como no reino de seu pai. Então Roboão ouviu aquele conselho, dissolveu então o conselho e procurou então chamar os jovens que foram criados com ele e perguntou qual era o conselho dos jovens. E os jovens disseram para ele: olha, diga para eles que a sua mão é mais pesada, que sua mão, seu dedo midinho é mais pesado que o lombo de seu pai. Diga para eles que se seu pai castigou eles com açoite, você vai castigá-los com escorpiões.
que vai ser duro e que você é o rei. Mostra para eles que você é o rei. Coisa de jovem, né? Mostra para eles que você é o rei. Bem, queridos, Roboão não ouviu o conselho dos anciãos e ouviu o conselho dos jovens. E então, após 3 dias, o povo ali estava reunido para então saber qual a resposta do rei. E o rei então disse para eles: olha, o que eu tenho a dizer para vocês é que eu vou fazer um reino pior do que meu pai. E eu vou fazer um reino muito mais severo, muito mais duro. E o povo, quando ouviu aquilo, então se rebelou, se dissipou. E isso trouxe um prejuízo muito grande para o reino. Trouxe um prejuízo muito grande para o reino a ponto do reino ser dividido. E essa divisão foi muito forte. As 10 tribos de Israel, que estavam para o lado norte, a tribo de Manassés, tribo de Efraim, de Naftali, tribo de Zebulon, todas as 10 tribos que estavam para o lado norte, colocaram sobre si, aceitaram sobre si Jeroboão como rei, como líder do seu povo. E então eles se separaram das tribos do sul, que era então a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Com isso, então, há o que nós chamamos de cisma, cisma de Israel. O cisma de Israel é justamente quando o reino se divide. Então aí temos um aspecto geográfico. O reino de Israel, que era o reino unido, unificado, foi então dividido em 2. Para o sul ficou então o reino de Judá. O reino de Judá e Benjamim, que eram 2 tribos, mas então ficou chamado só de reino de Judá, que era a tribo maior. O reino de Judá e Benjamim, esse reino de Judá passou a ter a capital, que já era a capital do reino, de todo o reino, Jerusalém. Ao passo que aqueles que ficaram no norte passaram então a ser chamados do reino de Israel. Imagina, tudo era Israel. Mas agora eles passaram a ser chamados do reino de Israel, porque eram muitas tribos, eram 10 tribos, então não podia dizer que era o reino de uma das tribos, então as tribos de Israel, então ficou chamado do reino de Israel. E a capital ficou em Samaria. Com isso, então nós temos uma divisão que vai durar enquanto existir reino em Israel. Veja, essa divisão foi muito ruim. Foi ruim do aspecto espiritual, porque era uma nação unida e Deus tinha um propósito com eles. Mas foi ruim também do aspecto social, porque haviam então amigos, irmãos, casamentos, e isso tudo foi separado. E pior ainda, foi ruim no aspecto político, porque eles eram uma nação única e agora então separados, eles teriam que lutar contra os seus inimigos, então de forma separada. E o que vai acontecer após a separação é ainda pior. Como Roboão ficou então com a tribo do sul, Judá e Benjamim, o santuário estava lá. De tal modo que os sacerdotes, os levitas, chamavam para o lugar do culto. Ao passo que Jeroboão ficou no norte e lá não tinha santuário. Então, aqueles que eram do reino do norte tinham que vir para o reino do sul para adorar. E Jeroboão então achou que isso era ruim, que isso poderia ser perigoso para ele e que então o reino do norte poderia ser destruído. E ele pensou algo bastante maquiavélico, pensou algo muito ruim. Ele pensou então em instituir uma idolatria em Israel. De tal modo que ele fez então um lugar de idolatria para o povo adorar e tirou o foco da adoração que acontecia então em Jerusalém. Com isso ele prejudicou o povo no sentido espiritual. E o povo então foi prejudicado até o fim do reino. Então nós tivemos então, a partir daí, 2 reinos diferentes agindo de forma diferente. E nós temos ao sul uma dinastia que começa com Roboão e termina com Zedequias. Mas eu tenho aqui na minha pesquinha o nome de todos os reis. É importante salientar: Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias,
Atalaia, Joás, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então esses foram os reis que reinaram no sul. Ao passo que no norte reinou Jeroboão, Nabate, Baasa, Elá, Zirim, Orim, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Então esses foram os reis do reino dividido, tanto do norte quanto do sul. E as consequências disso? Bem, as consequências da divisão do reino, primeiramente temos a consequência no aspecto político. No aspecto político, você tem a separação, a cisão, e esse reino se torna mais enfraquecido para enfrentar os seus adversários, uma vez que agora se tornam dois reinos. Depois disso, você tem aí o aspecto social que nós já falamos anteriormente. Haviam casamentos, havia uma amizade, havia então toda uma ligação familiar entre eles, e agora então isso é rompido. Podemos também dizer que há um sofrimento cultural e religioso, porque haviam as festas em Jerusalém, a Páscoa, a festa do tabernáculo, a festa das trombetas. Essas festas eram festas importantes, significativas para a religião. E agora então o pessoal do norte não vem mais para o sul participar de tudo isso. E isso realmente é um grande prejuízo cultural e religioso. Além de tudo isso, esses reis, eles se tornam verdadeiros déspotas. A Bíblia menciona que durante um grande período dessas dinastias, eles estavam muito afastados de Deus, especialmente o Reino do Norte. O Reino do Norte que começa com a idolatria de Jeroboão e vai seguindo então uma sequência de idolatria, não só idolatria, mas homicídios, assassinatos. Esses reis, para se manter no poder, eles procuram então fazer tudo o que está ao seu alcance, desde um afastamento de Deus com idolatria, feitiçaria, até mesmo dar golpe de Estado no familiar, matar um filho, matar uma mãe, um pai, para se manter no poder. E a gente vê isso na história, muito comumente acontece na história tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. E é importante alguns nomes, alguns reis que trouxeram um estrago maior ainda. No caso do Reino do Norte, nós temos Jeroboão. Tanto Jeroboão I como Jeroboão II, eles espalharam a idolatria sobre Israel. Mas nós temos também o Acabe, que além de ter a idolatria em Israel, ele também traz uma idolatria importada. Ele se casa com Jezabel dos Sidônios e traz o culto de Baal para dentro de Israel. E agora então eles se tornam uma idolatria muito forte com aquela divindade da natureza, e isso faz com que cada vez mais eles esqueçam de Deus e esqueçam de tudo aquilo que estavam na Torá. Bem, chama-se a atenção também para o rei Peca, que começa então a fazer aliança com os assírios, e isso vai demandar problemas muito sérios, a tal ponto que o rei Peca, e nessa rebelião, ele acaba fazendo com que os assírios se tornem então muito ríspidos contra Israel, e eles vão se romper. E no reino de Oséias, eles vão atacar Israel, eles vão dominar Israel, e eles vão fazer o que eles tinham costume. Eles tinham o costume de, quando eles derrotavam um determinado inimigo, eles pegavam aquele povo e deportavam para um outro lugar, e traziam povos de outro lugar e inseriam naquela região. Foi assim que eles fizeram então com o Reino do Norte. Por isso
que o Reino do Norte então ficou em uma condição caótica e então não pôde mais ser reconstituído como o Reino do Sul. Bem, o Reino do Sul também não vai bem. O Reino do Sul também começa a se afastar de Deus e começa com Abias e vai então se afastando e voltando, se afastando e voltando. Os reis do Reino do Sul, eles são um pouco mais tementes a Deus, porque eles lá têm um santuário, então eles têm um trabalho ali sacerdotal, ali falando com eles, e eles estão ali de forma mais fiel do que o Reino do Norte, mas não tão fiel assim. Nós podemos destacar então Josafá, podemos destacar Asa, podemos destacar Joás, Josias, podemos destacar também Ezequias, como reis que fizeram então coisas positivas e foram bons reis de Israel. Mas nós temos uma série de reis que perverteram o povo de Deus, reis que colocaram o povo de Deus em situação muito ruim. Em um desses destaques a gente pode falar sobre Manassés, que fez coisas horríveis, mas graças a Deus Manassés se arrependeu. E os reinos vão chegando a tal ponto que a partir de Jeoacás, os reis começam então a se apostatar totalmente. De tal forma que agora tem-se grande dificuldade de voltar-se para Deus. Bem, nós temos então histórias bonitas, como a história de Ezequias, que confiou em Deus e foi livrado então do poderio do reino da Síria. Entretanto, o reino da Síria continuava investindo contra o reino de Israel. E o reino de Israel, em algum momento, fez aliança com o Egito. Isso não foi agradável para a vontade de Deus. E aí nós temos outros e outros reinos, outros e outros reis, até chegar então a Zedequias, que faz-se de vassalo do reino de Babilônia. E Babilônia faz algumas investidas antes de Zedequias contra Israel. Faz uma investida em 606, depois em 597 e por fim, em 586, Babilônia então invade Jerusalém, derruba, queima, destrói tudo e leva então, faz então cativo os nobres de Israel, leva então Zedequias, depois de cegá-lo, para Israel e mata todos os seus filhos. Bem, durante o período desses dois reinos se desenvolve um movimento muito interessante que já havia começado então com Samuel, com a escola de profetas. Aparecem então os profetas de Deus e esses profetas eles começam então a chamar a atenção de Israel e combater a idolatria. E nós temos destaques de Elias, nós temos destaque aí para Eliseu, profetas que não escreveram, como profetas também que escreveram, como Isaías, Jeremias, Abacuque, Oséias, todos esses profetas que trabalharam duramente para que o reino não fosse para a idolatria, para que o reino não tivesse um caminho contrário ao Senhor, mas eles não ouviram, eles não deram ouvido e fizeram bem o que quiseram. Portanto, segundo a profecia de Jeremias, por causa dos desvios da vontade de Deus, por causa dos desvios que o povo de Deus estava passando, inclusive os seus reis, que deveriam ser os seus líderes, que deveriam encaminhar o povo de Deus para o caminho do bem, mas por causa desses líderes eles se corromperam. Então, por causa disso, Jeremias profetizou várias vezes que eles iriam para o cativeiro de Babilônia. E assim, conforme a profecia de Jeremias, aconteceu. Eles foram levados cativos para a Babilônia e lá ficaram. E dessa forma, então, queridos, termina o período dos reinos de Israel, dos reinos divididos, daqueles reinos que se originaram por meio do cisma. Esses reinos terminaram, então, dessa forma. Em 722, o rei da Assíria leva, então, o povo e espalha o povo do Reino do Norte em outros lugares e traz povos estranhos e coloca, então, na região onde era o Reino do Norte. Assim acaba o Reino do Norte. Embora, ou muitas vezes depois, o povo do norte ainda tenha migrado, tentado voltar, mas já não era mais um reino considerado um reino puro daquelas 12 tribos. E isso acontece também mais tarde com o reino de Judá, de tanto se afastar dos caminhos de Deus
e de tanto fazer fé na aparência do templo, mas não obedecer os mandamentos de Deus, inclusive a guarda do sábado, do sabate, eles também vão para o cativeiro de Babilônia. E aí então termina o reino do sul. E termina de uma forma horrorosa, porque é destruído então o templo, é destruído então a cidade de Jerusalém, e aqueles que ficam em Jerusalém ficam em situação muito difícil, e os demais, a grande parte dos nobres, são deportados para viver em Babilônia. E assim acaba. Tudo isso, querido, tudo isso, querida, porque não ouviram a voz do Senhor, porque não ouviram a voz de Deus. Tudo isso porque um rei arrogante, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, acabou então ouvindo o conselho dos jovens da sua idade que não tinham experiência para passar para eles. E não ouvindo então a palavra de Deus, eles então caíram e caíram feio, caíram de uma forma horrenda diante de Deus e passaram a ser idólatras. E tudo isso levou à ruína tanto de Israel quanto de Judá. E o fim dos reinos, o fim da monarquia de Israel. Bem, vamos ficar por aqui hoje, mas queremos que você reflita, amigo. Queremos que você reflita, meu querido irmão, que ouvir o conselho de Deus é sempre bom. Ouvir os profetas de Deus, como disse o próprio rei Josafá, credes em Deus estarei seguro, crede em seus profetas e prosperarei. Foi por isso que Josafá foi um rei diferente. Que Deus abençoe você, querido, que Deus abençoe você, querida, e que você possa ouvir a voz de Deus, e que você seja próspero, e que você esteja em segurança, é o nosso desejo. Ore comigo. Eterno e bom Deus, pedimos a sua bênção, pedimos que o Senhor trabalhe no coração desse irmão, dessa irmã, e que ele seja grandemente abençoado, mas que ele, sobretudo, ouça o conselho de Deus, em nome de Jesus. Amém.